Sejam todos muito bem-vindos ao TPA Global, o espaço de abordagem temática com dimensão internacional da televisão pública de Angola. É nosso convidado o Dr. Miguel Bembe, politólogo e especialista em geoestratégia, é professor universitário vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade para esta entrevista. Dr. Miguel Bembe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isidro Sayang. Muito obrigado por mais este convite e aproveito para saudar os nossos telespectadores. O Dr. Miguel Bembe é autor do livro O Terrorismo Transnacional, um livro já editado em 2012, mas o mundo tem continuado, digamos assim, a ser atormentado pela atividade dos grupos terroristas e, como tal, julgo que a temática que o doutor abordou no seu livro continua atual, certo? Eu penso que, e não tenho dúvidas sobre isso, que a temática continua mais do que atual. Que repara uma coisa, que o mundo não está apenas atormentado com terrorismo, mas também com alguma transformação. Estou a me referir concretamente do autodenominado Estado Islâmico. Trata-se de uma entidade que, na verdade, nem é um Estado, nem é islâmica, portanto, que saiu da Al-Qaeda e que, infelizmente, tem estado a atacar, a matar e a destruir, portanto, mais vocacionado para destruir do que para construir. E hoje está evidente que tem estado a ocupar, ou ocupou, uma boa parte do Iraque e da Síria, enquanto continuam ataques, portanto, de grupos radicais de origem islâmica. Naturalmente, estamos a falar da França, Rússia e também a China. E verificamos também células ativas na África Central. Estou a me referir concretamente do arco que vai desde o Golfo de Guiné ao Sahel, incluindo o Maghreb, portanto, onde encontramos Boko Haram, os Al-Shabaab, e também encontramos ataques na parte da Ásia, portanto, estou a me referir aqui da região ou da província da China, portanto, a região de Xinjiang, e noutras partes do mundo em que vamos encontrando, infelizmente, com esta enumeração, começamos a ver que então a atividade dos grupos terroristas está a uma escala planetária. Exatamente. Porque o doutor levanta aqui a questão, por exemplo, da China. Exato, porque nós, à escala planetária, já agora, a Europa não está ausente, portanto, por isso que estou a me referir, da Europa, por exemplo, ocidental, em que principalmente aqueles países onde há largas populações islâmicas radicalizadas. Portanto, há de facto uma enorme atividade terrorista, ataques terroristas em todo o mundo. E agora, nesta perspectiva, a questão que se coloca é se o mundo vai sobreviver ao terrorismo. Eu não tenho dúvidas sobre isso. De facto, é muito importante que portanto, as forças democráticas, não é, se unem com toda a firmeza para o combate do terrorismo. Nós estamos a nos referir de grupos que não têm grande capacidade organizacional. Portanto, é muito importante que todos, portanto, a comunidade internacional portanto, todos os Estados se unem para preservar o Estado de Direito e, principalmente, conservar aquilo que é o humanismo, os princípios do humanismo. O doutor começou por referir-se, sobretudo, à atividade do grupo denominado Estado Islâmico, que diz que nem sequer é islamita, não é? E também não é um Estado. Não é Estado. Está certo. Concretamente. E com que base é que eles sustentam esta denominação, Estado Islâmico? E por que é que eles também falam em jihad? É só uma questão de marketing ou tem alguma ideologia intrínseca à atuação deste grupo?
A ideologia de base destes grupos, portanto, radicais, terroristas de inspiração islâmica, não é? Portanto, refere-se muito do islamismo. Estamos a nos referir aqui do islamismo, portanto, mal interpretado. Tendem procuram a fazer uma interpretação deturpada daquilo que é o ideal do Islã, procurando, portanto, recorrer ao ódio, vinganças, a atos terroristas de violência, para tentarem, portanto, preservar ou defender os seus interesses, que nem sempre são muito bem, portanto, verificados. Sendo certo que o terrorismo neste momento é uma ameaça mundial, está a atuar a uma escala interplanetária, convenhamos que a zona do globo mais nevrálgica é a zona do Médio Oriente versus o Golfo Pérsico. Por aí. Bom, eu penso que neste momento não podemos apenas considerar o Médio Oriente como a zona mais nevrálgica. Eu penso que, portanto, já me referi da África Central, onde apontei aquele arco que vai desde o Golfo de Guiné, portanto, ao Sahel e também incluindo o Maghreb. Já falei da Europa Ocidental, mas neste caso falamos também da Ásia. Portanto, dentro da Ásia podemos incluir também a zona de Grande Médio Oriente, não é? Em que podemos identificar a Síria e o Iraque, mas também incluímos aqui aquela área da Ásia Central, em que podemos, portanto, incluir o Afeganistão e o Uzbequistão. E também, portanto, a China Central, que é aquela, portanto, a província de Xinjiang. Muitos desses militantes, desses grupos terroristas, são cidadãos de países que se dizem modernos, né? Países civilizados, onde naturalmente não se adivinham que existam grandes problemas, mas que cruzam fronteiras em longas viagens para ir, por exemplo, combater no Iraque ou na Síria. O que é que estará a faltar a esses cidadãos nos seus países para empreenderem esta longa viagem e combater, por exemplo, nas fileiras do Estado Islâmico? É certo que depende da perspectiva. Quando nós nos referimos que os países desenvolvidos não há problemas, mas eu penso que há problemas, por exemplo, quando falamos da Europa, podemos nos referir, por exemplo, àquilo que é apontado como falhança a nível da educação, não é? Os princípios da educação e claro que não têm problemas que vão defendendo nas outras regiões, que é a questão da discriminação, fala-se, por exemplo, das injustiças sociais, falam de governos ditatoriais, etc, etc. Portanto, uma certa solidariedade que vão apresentando no sentido de libertar, entre aspas, portanto, algumas regiões do mundo. Infelizmente, em vez de libertar estes países, portanto, provocam problemas que será muito difícil ultrapassar. Portanto, são cidadãos que não se sentem felizes nos seus países, né, com a sua situação nos seus países, e andam, porventura, à procura de outras auroras. Meios financeiros, casamentos que os permitem tudo isso, mas também há uma questão muito importante que nós devemos referir, porque esses cidadãos não são apenas cidadãos europeus, não é? Mas devemos nos referir também da origem. Sim, podemos nos referir à origem também destes cidadãos, embora americanos, europeus, tudo isto, mas devemos... Tem sempre uma descendência do outro lado. E muito provavelmente nos países em que vivem, não têm tanta liberdade de ação. Porque, repara uma coisa, por exemplo, há países europeus, não quero indicar nenhum, mas uma realidade clara em que alguns cristãos provavelmente teriam mais facilidade de encontrar emprego do que um muçulmano. Portanto, e isto muitas vezes, estas marginalizações, exclusões,
podem levar as pessoas a recorrerem a atos antissociais, tentando, portanto, ganhar o seu pão, infelizmente. Doutor, até agora, a abordagem do fenômeno terrorista tem sido feita da forma, se me for permitida a expressão, de forma radical, ou seja, tem havido até agora uma lógica de olho por olho, dente por dente. Mas começam a aparecer alguns analistas que entendem que, se calhar, é preciso abordar o fenómeno de outra forma, se calhar ouvindo mesmo as reivindicações desses grupos que se semeiam o terror. Qual é o entendimento? Meu caro amigo, depende dos grupos com que nós nos referimos, não é? Mas nós estamos a nos referir de grupos que não estão dispostos à cedência, não querem ceder nada, estão apenas preparados a vitórias totais e absolutas, e neste caso procurando... Que não existem, até, sim, não é possível, procurando até submeter os não crentes. Portanto, eu penso que é preciso aniquilar mesmo estes grupos. Eu tenho sempre dito uma expressão que é a exemplo do peixe em que se retira a água, em que vive esse movimento. Portanto, porque é bom acabarmos com as bases que sustentam estes grupos. É preciso preservar o humanismo e o lado do bem. Portanto, isto é aniquilando estes grupos, porque de facto, Isidro, o que é que o Estado vai conversar com grupos terroristas? Nós estamos a nos referir de movimentos, entre aspas, não é, que lutam por alguns objetivos políticos concretos, não é, em que se pode conversar dentro da irmandade e chegar a um consenso. Mas estamos a nos referir de um grupo que está pronto para destruir, um grupo que está preparado para matar, um grupo que não quer ouvir, apenas é destruir. E quando procuramos saber exatamente aquilo em que precisam, são objetivos pouco claros. E por isso eu penso que por aí não é aconselhável, neste caso concreto, de grupos terroristas sem qualquer ideia. Portanto, durante algum tempo, ou se não para sempre, vai, portanto, prevalecer essa lógica de... Eu penso que não haverá outra hipótese relativamente a este tipo de grupos, porque nós devemos saber bem de que grupo é que estamos a falar. De que grupo estamos a falar. Neste caso, estamos situados na questão, por exemplo, do Iraque e da Síria. Claramente. Portanto, onde não está só o grupo islâmico, mas estão outros grupos terroristas também a atuarem, entre eles Al-Qaeda, por exemplo. Sim, portanto, não são grupos que pretendem trazer, portanto, o melhor para o mundo. Basta ver que a base disso é deturpar a interpretação daquilo que é o ideal de uma determinada religião, impondo critérios a todos. Portanto, não existe democracia sobre aquilo em que promove. Basta ver que todos que eles vão encontrando devem ser islamizados, entre aspas, não é? Mas, de acordo com a sua interpretação que têm ou que fazem sobre o Islão, fugindo aquilo que é a realidade da doutrina, portanto, da fé islâmica. Não é possível vivermos num mundo apenas com islamistas, não é? É muito importante, portanto, alguma tolerância religiosa e também, portanto, democrática. Portanto, nós temos que respeitar aquilo que são também a vontade e a forma de viver dos outros dentro dos princípios socialmente aceitos pela coletividade social. Portanto, e assim. Mas, doutor, há analistas que sustentam que a forma de atuação desses grupos terroristas, digamos, criou uma certa confusão na percepção da comunidade internacional em relação, digamos assim, na avaliação dos processos que aí estão a desenvolver. Eu penso que é uma perspectiva muito errada, infelizmente, que é muito propalada, porque a única coisa que eu posso, de facto, reconhecer, nós verificamos, por exemplo, que há uma crítica que é feita também
em que uma crítica é lançada à comunidade internacional de que esta tem estado a apoiar alguns grupos, não é? No combate de alguns governos. Isto tem acontecido. Mas há casos específicos que vejamos a seguinte situação. Por exemplo, a comunidade internacional, nesse caso, determinados países da comunidade internacional estão a apoiar as forças armadas, por exemplo, do Iraque a combater grupos terroristas, mas, por exemplo, também estão a apoiar grupos terroristas, por exemplo, a combaterem o governo da Síria, por exemplo. Isto é claro, mas isto é que é grande confusão, não é? Exatamente. Esta ambiguidade é que precisa ser explicada. Ajude-nos, por favor, a perceber esta ambiguidade. Esta ambiguidade existe e vai continuar a existir, infelizmente, porque é preciso saber que, infelizmente, alguns diferentes Estados devem aproveitar as oportunidades ou as eventualidades que vão se apresentando para tentarem avançar com as suas agendas políticas, aproveitando até alguns grupos terroristas na consecução, portanto, destas agendas, infelizmente. E isto é uma realidade largamente conhecida e que vai continuar, infelizmente. Deste ponto de vista, será difícil falarmos em moral internacional, doutor? A moral internacional vale o que vale. Nós já tivemos a ocasião de sublinhar isto aqui. Nós não estamos a apoiar esta atitude, mas apenas queremos reiterar e aceitar que esta atitude existe, infelizmente, e não será difícil de passar esta atitude. A única forma, talvez, é através de mecanismos apropriados que também são difíceis de concretizar através do direito internacional público, por exemplo, adotando sanções e outras medidas reconhecidas na tentativa sempre incompleta de levar os Estados, portanto, a ter um sentido do Estado e responsabilizar os Estados nos seus atos. Há situações em que o derrube das instituições do Estado levou a uma violência incontrolada. Vejamos, por exemplo, o caso da Líbia. Isto é certo, no caso da Líbia e também como foi também no Iraque, e muito provavelmente assim será também no Líbano e na própria Síria, infelizmente. O caso da Líbia é paradigmático, uma vez que agora, por exemplo, há quem justifique este movimento descontrolado do tráfico humano no Mediterrâneo com a falta de controle da fronteira da Líbia com o Mediterrâneo por parte das novas autoridades. Estas são uma das consequências. Sei que são autoridades, que também é uma proliferação de grupos que ali... Claramente, mas estas são uma das consequências. De facto, verifica-se que há linhas duras e difíceis, portanto, de se ultrapassar. Doutor, tente ajudar-nos a perceber o que está-se a passar na Península Arábica. A Península Arábica, muito brevemente, está-se a passar aquilo que se chama de proxy wars. Portanto, estamos a nos referir de alguns Estados apostados, por exemplo, a desestabilizar a região. Portanto, alguns Estados especialistas hoje estão apostados na desestabilização da região, no sentido de criarem algumas zonas de influência. E isto, portanto, é o que nós verificamos relativamente como comportamento de Irão e da própria Arábia Saudita. E eu penso que não será fácil fazê-los parar. Portanto, é uma zona também cuja preocupação vai continuar. Exatamente. Muito bem. E em relação ao continente africano, qual é a preocupação que suscita na análise do doutor aquilo que se vai passando no continente africano em termos de atividade de grupos terroristas? Bom, na verdade, as atividades terroristas existem sob múltiplas formas. Não estamos a falar não só de ataques, mas também há a possibilidade de organização de ataques, aquisição de meios financeiros, etc., crime organizado, roubos, assaltos, etc., etc. E aquilo que preocupa muito para a África é principalmente a capacidade
das instituições africanas, nomeadamente, quer a nível continental, regional e os próprios Estados, portanto, em combater este flagelo. E os Estados ou não têm muita capacidade para combatê-los ou existe muita divisão entre esses Estados. Portanto, há que trabalhar muito para se criar uma capacidade apropriada para a África para isso. A nível da União Africana, existe portanto, a Convenção sobre a prevenção do terrorismo. Existe o Centro, por exemplo, de avaliação da ameaça terrorista da União Africana, que se encontra, se não me engano, em Argel, portanto, na Argélia. Mas eu verifico que é preciso fazer um grande trabalho. Por exemplo, penso que é preciso que a África se aposte também, dinamize, portanto, a capacidade, portanto, de produção da informação necessária para ajudar tanto os Estados, a União Africana, como as instituições regionais, a ter uma boa apreciação sobre a ameaça e para poder combater, prevenir e combater a ameaça. E isto é preciso uma boa coordenação. A nível da coordenação, isto é muito importante. Esta coordenação seria feita a partir dos órgãos de inteligência dos próprios países? Dos próprios países, já existe. Nós já coordenamos, se não me engano, em 2009, coordenamos o Comitê de Serviços de Inteligência Interafricano. E eu penso que este comitê precisa de funcionar e trabalhar no sentido de ajudar portanto, o nosso continente, os respectivos países, governos, a ter uma boa apreciação e para se poder criar, desenvolver as estratégias mais adequadas para não só para prevenir este flagelo, mas também para o seu combate quando as ameaças se concretizarem. Se eu estou a perceber bem decorrente das palavras do doutor, está a sugerir que a estratégia de combate ao terrorismo adotada pela União Africana é boa, mas carece de melhorias, certo? Exatamente, portanto, eu estou a me referir que a estratégia é boa, mas, tal como as outras estratégias dos outros continentes e portanto, dos outros continentes e organizações mundiais, uma estratégia frágil e precisa de ser revista. Sendo consensual de que a questão do terrorismo é uma ameaça mundial, deste ponto de vista, eu pergunto qual deve, na perspectiva do doutor, qual deverá ser a postura de Angola em relação a este fenómeno mundial? Eu tenho várias apreciações sobre isso. O primeiro, é importante, não é? Continuarmos todos, não é? A trabalharmos pela estrutura social do nosso país. E, neste caso, estou a me referir sobre a necessidade de garantirmos o crescimento, mas também o desenvolvimento socioeconômico como principal pilar da segurança e defesa, mas penso que será necessário também garantirmos a partilha ou a distribuição da riqueza nacional de forma inclusiva. E, portanto, isto é muito fundamental. E vejo que aquilo que é também... Está a defender políticas redistributivas para haver uma certa, digamos, harmonia social integral, se pudermos chamar desta forma. É muito importante, sabe, que o nosso país fez aquilo que era muito importante depois, portanto, da guerra, que é, portanto, trabalhar sobre a questão de organização, por exemplo, das instituições, não é? E agora, mesmo a nível do aparelho militar e policial, os municípios funcionam, portanto, existe o monopólio da força
pelo Estado, o Estado está presente em todo o país, mas agora é muito importante pensar não só no crescimento econômico, mas também no desenvolvimento. E o país, portanto, o nosso país, penso que deverá estar preparado para atuar em operações mais alargadas. Estou-me a referir desde as operações de alta intensidade e também algumas operações marcadamente analíticas e de pesquisa. E penso que com isto será necessário, somente assim o país poderá estar mais preparado para continuar então a ajudar na luta antiterrorista. E repara uma coisa, é que nós podemos fazê-lo tanto a nível portanto, das organizações internacionais, como a nível bilateral. A nível das organizações internacionais, sabe que nós estamos na ONU, onde temos a oportunidade de podermos influenciar alguns processos portanto, de coordenação. A nível regional, estamos na SADC, estamos na SIAC, estamos na Comissão do Golfo de Guiné, estamos na Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, mas também nós podemos fazê-lo ajudando alguns países da língua oficial portuguesa. Estou-me a referir de Moçambique, estou-me a referir de Guiné-Bissau, e também por causa da pirataria temos que ajudar também São Tomé e Príncipe. Como vê, de facto, temos uma boa oportunidade de podermos ajudar a fazer este trabalho. Eu penso que Angola tem capacidade para isso e tem meios. E mais do que importante, temos uma vontade política. Portanto, há que conciliar as coisas para ajudarmos, portanto, a conter uma praga que certamente poderá, eventualmente, também nos atacar diretamente. Doutor, uma resposta curtíssima. A questão da imigração ilegal para Angola pode constituir um perigo potencial para ações terroristas? Eu penso que não é preciso analisar. Agradeço bastante essa sua presença e, naturalmente, que conto consigo noutras oportunidades e noutras abordagens. Muito obrigado. Quais são as